Bom dia, gostaria de ler aqui em João 8,44, que diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Nós dizemos-nos bem que é samaritana e que tens demônio. Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão, os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Então, Jesus estava tentando, falar a palavra de salvação, de vida eterna para os judeus. Eles não estavam acreditando. A palavra de Deus não estava entrando no coração dele. Quando Jesus falou assim, Jesus falou assim em 51: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Jesus estava falando, não era da morte terrena. Jesus está falando da morte eterna. Que se todos aqueles que guardar essa palavra aqui, nunca provará a morte. Não é essa morte terrena, mas a morte eterna. Porque todos aqueles que guardam essa palavra, procuram viver essa palavra, vai ter a vida eterna com Deus. E todos aqueles que não guardar esta palavra, vai ter a condenação eterna, a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Só que os judeus não estavam entendendo. O 45 diz assim: Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus está falando a verdade para eles, não estavam acreditando. Por quê? Porque a verdade, que é a palavra de Deus, não estava entrando no coração dele. E o 44 diz assim: Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus está fazendo essa pergunta para eles. O 47 diz: Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós nos escutais, porque não sois de Deus. A palavra de Deus estava batendo assim e voltando, não estava entrando no coração deles, não estava dando lugar para entrar a palavra de Deus no coração deles. Quando Jesus falou que aquele que guardasse a palavra nunca provará a morte, estava dizendo para eles que se eles mantessem essa palavra de Deus no coração deles, procurassem viver essa palavra, eles nunca iam ter a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Se eles guardassem essa palavra, eles nunca iam ter a morte eterna, mas sim a salvação eterna. Se eles guardassem, eles nunca iam provar a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Mas eles iriam ter a vida eterna, que é viver ao lado de Deus para toda a eternidade. Só que essa palavra não estava entrando no coração dele. Eles falaram assim: mas como assim? Se Abraão morreu, os profetas morreu, como tu fala que quem guardar essa palavra nunca provará a morte? Jesus está falando dessa morte aqui, como eu acabei de citar. Jesus está falando da morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Só que eles não estavam entendendo. Jesus falou que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, que é o 44 diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando para eles que o adversário da nossa alma, ele nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira. E aqueles judeus, eles estavam procurando satisfazer ao pai deles. Por quê? Porque estavam tentando matar Jesus. Ele estava tentando apedrejar Jesus. O outro versículo aqui, o último, diz até assim,
Então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do meio do templo, passando pelo meio... Não, deixa eu ler novamente, o 59 diz. Então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, Jesus veio trazer a salvação, a vida eterna para eles, e eles pegarem pedra para apedrejar Jesus, o santo de Deus, o escolhido de Deus, que veio dar a vida, o sangue, a salvação para eles, eles pegarem pedra para apedrejar Jesus. Quantas vezes você tem sido apedrejado, apedrejada por falar a verdade, por viver essa palavra aqui? As pessoas não gostam de ouvir a verdade, assim como aqueles judeus não estavam também gostando de ouvir a verdade. Quantas vezes você tem procurado ser uma pessoa sincera, honesta, transparente, e as pessoas têm te caluniado, têm te apedrejado, têm te perseguido? Mas não foi diferente com Jesus. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e vós vencereis. Então vamos continuar procurando viver essa palavra, porque Jesus diz assim, né? Que aquele que é de Deus, que é o 47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Então, se você é uma pessoa de Deus, escuta a palavra de Deus, procura perdoar, procura amar, procura bendizer. Tem outro versículo que diz assim, né? Bendizeis aquele que vos maldiz, amai aqueles que vos perseguem. Então, não é fácil. Falar para você que é fácil amar aquele que nos persegue, aquele que nos defama, que levanta calúnia a nosso respeito, não é fácil. Mas, se nós esforçar, a gente consegue. Porque Jesus não ia dar um mandamento que fosse além da nossa capacidade. Jesus falou para nós amar o nosso inimigo, é porque temos essa capacidade, se buscar a força que vem dele. Então vamos buscar a força de Jesus e vamos perdoar, vamos bendizer, vamos liberar o perdão para aquele que merece e para aquele que não merece também. Se você quer ter uma vida eterna, como diz aqui, que aquele que vive, que guarda essa palavra aqui, nunca provará a morte. Então, se você não quer provar a morte eterna, que é a separação eterna de Cristo, então vamos guardar essa palavra. Não olha para as pedradas, não olha para as calúnias, para as perseguições, para as defamações. Olha para Jesus e vamos orar. Orar para manter nosso coração limpo, nosso coração puro, porque a hora que Deus nos chamar, precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos para ter uma eternidade eterna ao lado do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma manhã abençoada de salvação e ficam todos com esta palavra. Como diz aqui, né, o 47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Então vamos escutar a palavra de Deus nesta manhã. Vamos perdoar mais, amar mais, considerar mais, independente das calúnias, independente das perseguições. Vamos manter nosso coração limpo, guardando essa palavra, para que Jesus também possa nos guardar naquele dia, ao lado dele, na eternidade, para todo sempre. Amém? Ficam todos com essa palavra e tenham todos uma manhã abençoada de salvação. Amém?